Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Eu sou André Gomide, com Carlos Freis e Beto Pérez. Esse é o programa Diálogos do IBCIHS. Hoje, com uma presença super especial aqui, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos. Boa noite, André. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo programa. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Boa noite, deputado. Obrigado, deputado. Para nós é uma honra tê-lo aqui. O senhor que é um deputado, eu brinco sempre com o Carlos Freire, falo, o deputado Francisco Júnior, que é um deputado federal de primeiro mandato, né, pelo estado de Goiás, já chegando lá no Congresso Nacional, porque assumiu logo essa pauta aí das cidades inteligentes, né? Organizou ao longo de todo o ano passado belíssimos estudos lá junto com o pessoal do SEDES, né? E recentemente agora eu vi o resultado daquele trabalho, que foi uma série de vídeos aí que foram publicados no YouTube, que ficou muito bacana. Então, assim, para quem acabou de chegar no Congresso Nacional, mas é um político experiente, um profissional experiente, que pegou, acho que a pauta certa, porque essa é a pauta do século XXI, é a agenda das cidades, principalmente agora depois da pandemia. Então, deputado, queremos te ouvir como é que foi essa experiência aí, como é que isso começou, esse trabalho. Fica à vontade, a palavra está toda com o senhor. Obrigado, André. Vamos fazendo aí um bate-bola, que para mim tudo isso é muito novo, né? Mas, ao chegar na Câmara Federal, realmente eu fiquei muito empolgado. É uma matéria que me empolga bastante, né? Eu sou advogado de formação. Num determinado momento, eu parti para um mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Territorial e acabei me tornando secretário de Planejamento do município de Goiânia. Então, a minha experiência de planejamento urbano, ela veio nisso. No passado, eu estudei um pouco de arquitetura, engenharia, mas aí é uma miscelânea que vai juntando tudo isso. Mas tudo isso, a minha paixão pelo tema, se dá pelo outro viés, que é interessante. Apesar de eu ser um cara apaixonado por tecnologia, gosto de modernidade, mas não é isso que me levou ao chegar na Câmara, querer e propor e conseguir reunir um grupo para estudar a questão das cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Mas foi principalmente o aspecto da qualidade de vida das pessoas. Toda a minha realidade, todo o meu trabalho político, isso é uma bandeira minha. Eu sempre trabalhei justamente nesse aspecto. Quando pergunta qual que é a sua bandeira, é saúde, é educação, tal, eu costumo falar assim, que é de tudo um pouco, mas eu resumo isso no aspecto da qualidade de vida. As pessoas querem viver bem. E para eu viver bem, tem duas pontas, tem dois aspectos. O que eu posso fazer e o que o Estado precisa fazer por mim. Chega num ponto que não depende de mim, é a sociedade que tem que se organizar. E todo mundo que vive em algum lugar. Então, todo o meu trabalho, todos os projetos de lei que eu apresentei antes de me tornar deputado federal como deputado estadual, o meu trabalho como secretário de planejamento, que na época foi o que me colocou neste mundo, porque eu tive a oportunidade de coordenar a elaboração e aprovação do plano diretor de Goiânia, que é capital de Goiás, que está em vigor, está sendo refeito agora, inclusive, revisado. Então, isso me levou muito a esse questionamento. O Brasil é um país com muitas diferenças. O Brasil é um país que tem o que existe de melhor, o que existe de bom, nós temos aqui, mas nós também temos pessoas sem nenhum acesso a isso. Então, a minha visão da cidade inteligente não é tanto no sentido de ter os brinquedinhos, né? Que todo mundo, quando pensa em cidade inteligente, pensa só na questão
da tecnologia, não, mas é muito mais também no sentido do acesso a isso, de dar acesso, de oferecer qualidade de vida, de diminuir as distâncias, diminuir as diferenças, fazer com que a cidade seja mais justa nas oportunidades e que a gente coloque o que existe de forma inteligente, acho que a inteligência está nisso, da gente colocar tudo que há à disposição numa gestão de governança. Então, o governo precisa governar, o governante precisa governar, entendendo que ele precisa colocar à disposição das pessoas o que existe para que elas possam viver melhor. Vou dar um exemplo que eu sempre cito. Nós estamos no século XXI, mas desde o final do século XX, a gente vê todos os órgãos públicos num processo de informatização. Né? Uns mais rápido, outros menos rápido, muito preocupados em acabar com o papel, isso é louvável. Só que a gente vê órgãos da gestão pública totalmente informatizados, em que a vida do cidadão não mudou nada. Ele chega, ele tem que entregar aquele calhamaço de papel, tudo autenticado no cartório, ele vai e volta 300 vezes, todo do funcionário público, que já é bom, mas não mudou tanto a vida do cidadão, não melhorou a qualidade de vida do cidadão. Então, eu entendo que tudo aquilo que se fala em termos de inteligência, e aí vocês são experts, especialistas, e estão fazendo uma série de programas muito legal, não consegui assistir tudo, mas o pouco que eu assisti, a gente percebe isso que vocês vão colocando. Então, toda essa visão de oportunizar, né, todas essas situações para o cidadão, que eu considero o ponto forte do trabalho que a gente vem fazendo. Então, eu apresentei esse trabalho no SEDES, que pouca gente sabe que existia. Eu não sabia que existia o SEDES dentro da Câmara Federal. Eu conheço deputados federais de 2, 3 mandatos que não conhecem o SEDES, que é um centro de estudos estratégicos, muito qualificado. O Carlos, ele tem frequentado mais próximo as reuniões, o trabalho, e ele percebe a qualidade da consultoria que tem lá. E são pessoas muito preparadas. E o que é a nossa missão? O que é a nossa tarefa, então, agora? Isso falando de Câmara dos Deputados. Nós estamos trabalhando para a gente interferir e produzir uma legislação que permita isso acontecer num Brasil tão desigual. Então, respeitando o Estatuto das Cidades, a Constituição, aquilo que tem que ser iniciativa dos municípios, mas nós queremos deixar a nossa legislação federal preparada para que os municípios, os estados possam, por adesão, ir fazendo essa descoberta. E aí nós vamos buscando parceiros. Hoje existe toda uma discussão no governo federal sobre a questão do acesso à inteligência, a soluções sustentáveis, a todo um processo. E a nossa legislação, em alguns aspectos, ela barrava isso. E ela ainda barra, ela prejudica. Está melhorando alguma coisa já com a nova lei de licitações que está no Senado, vai melhorar, mas nós precisamos criar as condições para que aquelas pessoas que querem inovar também na gestão, ou querem abrir as portas do seu município, do seu estado, para acolher soluções inovadoras, soluções inteligentes, soluções que tragam uma melhor qualidade de vida para a sua população, então que ele tenha essa oportunidade. Então, em síntese, um pouquinho da nossa visão e do nosso trabalho é este. Legal, legal, deputado. Eu lembro, o ano passado, logo no começo desse trabalho, o senhor me convidou, estive lá no seu gabinete, a gente até almoçou junto, começamos a tratar aí dessa... A gente falava um pouco do conceito que a gente trabalha na nossa rede brasileira de cidades inteligentes e humanas, já desde 2013, que era o conceito das chiques, né, que a gente chama, que são as cidades humanas e inteligentes, criativas e sustentáveis, porque esse conceito é um conceito que pega a cidade em todas as suas dimensões, né? Naquilo que a gente chama das 5 camadas, que são as pessoas, o subsolo da cidade, o solo, a infraestrutura tecnológica e, por fim, a plataforma de internet das coisas, que é o que leva a exatamente o que o senhor falou agora, que não seja uma cidade que só pense no aspecto tecnológico, né, que não vire só um brinquedinho de tecnologia, mas que efetivamente se preocupe com o que a gente chama de FIB, que é a felicidade interna bruta, que é tão importante quanto o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, porque a felicidade interna bruta ela é a garantia de qualidade de vida, né? Se o povo está feliz é porque o povo
têm qualidade de vida. Então, acho que esse que tem que ser o objetivo do gestor público. E a gente fica muito feliz de ver que, inclusive, esse conceito da CHICS foi adotado pelos deputados, né, lá dentro do Congresso Nacional, nesse trabalho dos SEDES. Tem uma coisa que a gente vem discutindo bastante aí no Brasil, que são as tais PPPs de iluminação pública inteligente. As PPPs, por que isso? Porque o parque de iluminação pública, ele é o instrumento hoje mais democrático, porque ele é um instrumento, é um equipamento público que chega em qualquer lugar da cidade, até nas áreas mais remotas, né? E se você tem um parque de iluminação inteligente, com luminárias inteligentes, além do prefeito poder colher mais dados e informações para fazer uma boa gestão, ele consegue levar a tal da conectividade para todo mundo, o que, obviamente, garante que a gente evite um aumento da desigualdade, né? Só para rapidamente exemplificar, hoje a Justiça, por exemplo, está fazendo audiências públicas pela internet, e quando é um cidadão muito pobre, ele não consegue participar porque, ainda que ele tenha um celular, ele não tem a tal da conectividade, então ele não consegue participar. Portanto, a gente começa a aumentar a questão da desigualdade, né? E esse tema da PPP de iluminação pública, acho que não só esse, mas as PPPs, de maneira geral, são muito... Acho que tem um ranço no Brasil, especialmente dos órgãos de controle, né, de querer segurar esse negócio. Como é que vocês estão vendo lá no Congresso Nacional essa questão das PPPs e, mais especificamente, a de iluminação pública, que é tão importante para a questão da cidade inteligente? Então, existe um esforço para nós destravarmos toda essa legislação. A nova lei de licitações, ela vai avançar bastante nesse sentido. Porque um dos problemas das PPPs, que no Brasil se fala tanto em PPP, mas se tem tanta dificuldade de se realizar, e até para lembrar o nosso internauta que estiver assistindo, acompanhando aqui, PPP são as parcerias público-privadas. É quando você traz para um projeto e faz uma parceria, onde você tem o público e o privado trabalhando juntos. Agora, as nossas PPPs, elas caminhavam de forma muito lenta, porque você precisava de um fundo garantidor. E toda essa garantia, porque são negócios que de médio e longo prazo, e, lamentavelmente, a nossa cultura de gestão, ela pensa a longo prazo, 4 anos. Daí, no Brasil, você ter tantas obras paradas, termina uma administração, começa outra, não completa as obras, faz o projeto todo novo. Então, é todo um problema cultural, administrativo, e existe um esforço para ir resolvendo isso. Nessa legislatura, existe um esforço muito grande para avançarmos nos marcos, né? Então, há uma visão nova nascendo, sendo trabalhada, brotando, onde nós vamos buscar essa possibilidade, inclusive, de nós acolhermos, até porque hoje nós temos um governo com uma visão mais liberal, então há uma ideia de ter uma participação maior do privado, do Estado diminuir um pouquinho, participar mais da coordenação, do controle e estimular para que as coisas aconteçam. E a questão da iluminação, ela está bem adiantada, porque nós já temos ela acontecendo em alguns municípios, né? Então, você já começa a ter cases concretos acontecendo, e isso daí nos ajuda bastante a avançar. Mas também em outras áreas. Uma situação que vai ajudar bastante, André, vai ser a visão da nova lei de licitações, porque ela parte a abrir a possibilidade, ela passa a nos dar a possibilidade de licitar a solução de licitar o problema, e não simplesmente a solução. Por exemplo, a licitação hoje no Brasil, quando o governo vai comprar uma solução, se ele quer, o problema é atravessar de um lado do rio para o outro lado, então ele licita a solução, ele licita a ponte. Às vezes, a forma do Ministério pode chegar muito mais barato, gente, para aquele caso específico, a melhor solução é um dirigível, né? Mas que não tem como acolher esse dirigível porque a legislação não permitia, você tinha que licitar a ponte, a única coisa, e você ainda tinha que falar se queria ela de ferro, de madeira, você tinha que dar todo o detalhamento. Agora não,
Então, agora a gente começa a licitar os problemas. Na medida que você tem essa oportunidade, você pode fazer isso. Por exemplo, com essa visão, que ainda está inicial, nós vamos ter que brigar muito por isso ainda, mas você pode chegar numa cidade e começar a fazer uma discussão sobre a conectividade, sobre a democratização do sinal de internet. E, a partir daí, nessa solução, você pode trazer junto o poste e a iluminação, né? Quer dizer, você não precisa necessariamente partir da iluminação para chegar no sinal de internet. Você pode seguir o contrário. Você pode estar discutindo uma solução para segurança. E, a partir da solução de segurança, você chegar numa iluminação inteligente que vai trazer imagem, e vai trazer... Eu vi um vídeo de vocês que vocês falavam da capacidade que tem hoje de, a partir de um tiro, você poder interpretar qual é o calibre da arma que deu o tiro. Tal. Você até usou uma expressão em inglês, não sei o que, shot, que eu lembro de um dos vídeos que vocês fizeram, e é isso. Mas o problema é que você, às vezes, para poder levar essa solução até a prefeitura, você tem que ter o prefeito muito antenado, muito preparado, porque ele tem que conhecer a solução. Não, a partir de agora, talvez ele não conheça a solução, mas ele conhece bem o problema que a cidade dele tem. Na medida que ele apresenta o problema, nós estamos invertendo isso. E eu acho que esse talvez seja um grande ganho nesse trabalho que nós estamos realizando lá. Você começar a discutir o problema e dar a chance das pessoas trazerem as soluções, startups, empresas, cases concretos. E, a partir daí, então, o município tem a liberdade de escolher a melhor solução para o problema, mas ele não parte de um comportamento extremamente tradicional, engessado, caro, cheio porque quando você compra a solução do outro, você compra também os problemas que o outro teve, você não avança. Então, aí seria uma solução que eu considero a primeira letrinha aí da nossa sigla, que é o inteligente. Então, para você ter soluções inteligentes, você tem que ter uma inteligência para entender como é que isso pode acontecer. E é essa mentalidade primeira que nós estamos tentando atacar. Excelente. Essa é uma grande notícia, deputado, grande notícia, porque a gente que acompanha aí licitações no Brasil já há muitos e muitos, muitos anos, né, isso realmente vai ser uma inversão na lógica aí que vai ajudar muito. O Carlos Frez tem participado muito lá das discussões lá nos SEDES, né, nos estudos. Eu queria então que o Carlos Frez comentasse um pouquinho como é que está isso lá e fizesse a sua pergunta aí ao deputado. Tá bom. E, deputado, parabéns, viu? Você tem conduzido SEDES na área de cidades inteligentes com maestria. Eu estou gostando muito do trabalho, os que eu pude acompanhar, né? Vi o resultado agora dos vídeos sobre cidades inteligentes. Acho que tem um grande avanço aí. E o que você me coloca aqui me deixa muito feliz, porque é uma das batalhas que a gente tem dentro do projeto da CHICS, né? Do plano estratégico que a gente elabora, e até mesmo na confecção do que a gente chama de NACI, do núcleo de ativação, que é realmente você trabalhar sobre o problema que o município tem, né? E, a partir disso, você trazer uma série de soluções que podem ser aplicadas nos municípios de acordo com a sua vocação, com a sua missão, sua capacidade de fazer essa gestão, né? Então, isso realmente traz uma mudança de paradigma no gestor público. Agora, eu gostei muito de ver a sua opinião sobre a questão dessa preparação dos prefeitos, dos gestores públicos, né, para a questão da cidade inteligente, porque isso é um grande desafio num país com 5 mil municípios. A gente sabe que é muito fácil trabalhar com grandes municípios que tem todo um recurso financeiro, tem toda uma estrutura que é fácil você captar e preparar o pessoal, mas para o pequeno e médio já fica difícil, já fica mais complicado, né? E aí, o grande desafio que a gente está tendo agora, vem uma nova leva de gestores públicos que já começaram a colocar, alguns nem ideia do que a gente está falando aqui sobre cidades inteligentes tem, mas que é importante, né? Como é que a gente pode trabalhar com esse pessoal, de fato, nessa preparação dessa visão das CHICS dentro do conceito? Só para complementar, deputado, a pergunta dele, quer dizer, os consórcios, por exemplo, seriam uma solução, consórcios municipais, e como que a legislação também prevê poderia isso, trabalhar? Né? Ok. Carlos, nós vamos ter que ir por vários caminhos aí nessa pergunta que você fez, que ela é muito abrangente.
E quando você falava, eu pensava que eu não sou um especialista em cidades inteligentes, né? A minha especialidade é outra. Eu costumo falar que, às vezes, você pode ser especialista no fornecedor ou você pode ser especialista no cliente. Eu estou tentando ser um especialista no cliente, né? Eu sou um consumidor de inteligência. E é isso que nós precisamos comunicar para os nossos gestores. Ele não tem que ser moderno, ele não tem que ser um cara que sabe como funciona. Não, ele precisa se colocar numa posição de abertura. E aí, para conseguirmos fazer tudo isso que você disse, existem estratégias, e aí eu vou falar de duas e no final comento a questão dos consórcios que o André colocou. A primeira coisa é o seguinte: nós temos no Brasil, participando desse processo de PPP, 3 agentes, 3 atores. 2 participam diretamente e um terceiro participa como... vou falar assim, nós estamos num time, você tem 2 times jogando e você tem o juiz. E esse juiz, se ele não é bom, ele atrapalha demais. Que são os órgãos de fiscalização e controle. Então, nós temos que dar passos, e nós estamos tentando fazer isso lá na comissão, por isso nós precisamos avançar na legislação e na discussão da legislação. A legislação não vai avançar tudo o que nós gostaríamos desse... nós estamos preparando todo um pacote legislativo para apresentar logo que passar a pandemia. Vai ser bom, mas vai ser bom o quanto possível, mas precisa avançar mais. Mas nós vamos conseguindo. Mas nós precisamos, desse primeiro momento, ações de conscientização, tanto com os gestores, quanto com aqueles que controlam e fiscalizam os gestores. Porque você tem a iniciativa privada que está caminhando, funcionando numa frequência, você tem os gestores, às vezes, funcionando noutra frequência, e você ainda tem o controlador, que funciona, às vezes, numa frequência terceira ainda, numa outra situação, e ninguém conversa com ninguém. Então, a primeira coisa é a gente fazer um esforço para aproximar esses 3 e colocar junto para conversar. Nós já fizemos isso, nós tivemos reunião com o Tribunal de Contas da União, tinha um representante dos tribunais de contas do município, nós estamos conversar com o Ministério Público, nós vamos conversar com as agências ambientais, para nós nivelarmos o discurso. Esse é o nosso primeiro grande desafio no Brasil, porque nós não podemos fazer da oportunidade de usar situações inteligentes, sustentáveis na cidade, soluções inteligentes e sustentáveis na cidade, quando o gestor é um cara antenado. Não, ele tem que ir além disso, nós temos que oferecer para ele convencer. Nós temos cidades menores que têm essa visão, que é o caso de Monteiro Lobato. Estou citando Monteiro Lobato porque ele já esteve aqui. Nós temos cidades maiores que também têm essa visão, que é o caso de Salvador. Mas são realidades muito diferentes. O que nós precisamos fazer? Modular soluções. Eu tenho conversado bastante com a BDI, e aí eles têm lá um departamento de cidades inteligentes coordenado pelo Thiago Farstein, que é uma pessoa que eu até sugiro a gente bater um papo em algum momento, porque ele tem uma cabeça muito legal. E o Thiago, a gente tem feito um esforço para a gente tratar as soluções de formas moduladas, de forma que ela sirva, como o Brasil não é um país rico, nós precisamos de soluções que possam ser aglutinadas. Por exemplo, então, se eu tenho uma solução, essa solução ela pode ser formatada para servir tanto para um bairro do Rio de Janeiro ou uma cidade inteira do interior. Então, é um caminho estratégico para nós vencermos essas barreiras tão diferentes, a gente modular as nossas soluções. E uma forma de nós modularmos, no sentido de nós avançarmos, são os consórcios. Os consórcios no Brasil já existem alguns conseguem funcionar, mas ainda existe uma dificuldade muito grande, por essa questão cultural que a gente falava, de quando um gestor municipal se sente concorrente com o gestor vizinho. Então, ele tem dificuldade, às vezes, de encontrar solução comum por situações que, conversando, a gente resolve. Porque o consórcio ele jamais vai estar na configuração da nossa legislação. Você vai para Portugal, por exemplo, lá o consórcio é muito comum. Você tem lá uma cultura consorciada, mas é uma realidade completamente diferente. É um estilo de governo diferente.
Mas o consórcio, eu acho, e nós temos bons exemplos do consórcio do Brasil, por exemplo, no transporte. O transporte no Brasil já tem bons exemplos consorciados. A questão de resíduo, nós temos tido boas soluções no resíduo, na gestão do resíduo sólido, na geração de energia. Então, no consórcio da água. Então, são todas soluções muito interessantes que estão surgindo e é uma alternativa. Mas o consórcio ele ainda é muito frágil no Brasil, na minha opinião. Eu não sou, como eu falei, eu não sou especialista, mas eu vejo o consórcio frágil porque ele depende, ele funciona todo por adesão e acordo. Ele não tem uma personalidade que você possa tomar decisões mais ousadas. Então, nós vamos ter que avançar com isso. Mas numa realidade do Brasil, com 5 mil municípios, com uma realidade territorial tão complexa, o consórcio é, sem dúvida, uma excelente alternativa. Mas nós vamos ter que enfrentar esses limites legislativos e políticos que a nossa cultura coloca, que é tão difícil. Nós temos e a questão da fiscalização também, muito complexa, porque os tribunais de conta, eles fiscalizam o município. E eles têm, e no momento que você cria o cão, é completamente diferente. Aí você puxa para dentro do consórcio a presença do Estado para poder resolver a situação. Pelo menos essas são as experiências de consórcio que eu conheço. Não sei se já tem um formato melhor. E aí você começa a ter problemas, ainda mais no mundo de hoje, no Brasil de hoje tão polarizado, você começa a ter problemas políticos que muitas vezes acabam por inviabilizar. Mas esse é o problema, vamos resolvê-lo. Nós temos que encontrar a solução para isso. Mas é uma alternativa viável, não digo barata, simplesmente, mas viável. Que é um outro problema. Às vezes a gente se pega muito pelo preço das soluções. Não, nós não temos que ficar no preço, nós temos que ficar na viabilidade. Como que nós vamos fazer para tornar viável aquela solução? É a hora que a gente consegue, nas PPPs, trazer recurso novo, trazer investimento novo, trazer uma realidade nova, que era inimaginável anteriormente. Quando eu fui candidato a prefeito de Goiânia em 2016, eu falava sobre a realidade das câmeras. Eu fui criticado, era impossível fazer. Hoje, a cidade vizinha de Goiânia, que é a Aparecida de Goiânia, ela se tornou uma das cidades com mais inteligência, uma das cidades com mais inteligência do Brasil, e fizeram exatamente o que eu estava propondo, que disseram que era impossível, o vizinho. Quer dizer, não é impossível. Nós precisamos da ousadia de fazer. Agora, como eu falei no começo, nem sempre o gestor ele conhece a solução, mas ele conhece o problema. Então, nós precisamos inverter o foco e dar esse suporte. E quem tem que dar esse suporte é o governo federal, porque ele tem condição de agrupar esses municípios, de convidar os municípios, de organizar o consórcio, e hoje ele não faz isso, mas nós precisamos dar espaço. Deputado, sabe que o nosso programa ele chama Diálogos porque a gente nem sempre aqui concorda com o entrevistado. Eu vou fazer só uma ponderação, que é o seguinte, e aí, obviamente, o Tiago está convidado para vir, é nosso amigo também, está convidado para vir aqui, né? Até se você puder voltar junto com ele, a gente fazer essa discussão, claro. Eu acho que é interessante, porque a gente defende exatamente o contrário do que ele defende, né? Essa coisa de você, de você fazer as coisas modulares, a gente não acredita nisso, aliás, é o contrário. A Comissão Europeia soltou um relatório agora mostrando que todas as tentativas de se fazer projetos modulares que você pudesse sair encaixando em várias cidades, deram errado lá na Europa. O BID soltou um relatório falando disso também, porque, na verdade, assim, cada cidade tem suas particularidades, suas idiosincrasias, e você precisa começar a história da cidade inteligente envolvendo as pessoas da cidade, criando, trazendo elas para um processo que a gente chama de cocriação com o poder público, para que você entenda, né, quais são os sonhos daquela localidade ali, quais são as idiosincrasias daquela localidade, e aí você possa, então, montar uma estratégia para que isso seja feito ao longo do tempo. Mas nós não somos donos da verdade, e, claro, a gente está sempre aberto para debater, né, e vai ser muito legal se a gente puder ter o Tiago aqui uma hora com você também, para a gente fazer essa discussão. Acho que isso só engrandece aí para o nosso público. Sem nenhum problema. Inclusive, a verdade, eu costumo falar que a verdade é uma pessoa. Ela não pode ser de ninguém. A verdade, a gente dialoga com ela, a gente conversa com ela. E a gente vai ter soluções.
que ela funciona muito bem de um jeito e de outro, sem nenhum problema, e acho muito legal isso. Eu acho que é interessante, inclusive, a partir das experiências de cada um, a gente tentar encontrar um modelo que funcione melhor. Mas a sua argumentação é perfeita, não discordo de nada que você disse também. Acho que está correto. Não, legal, legal. Então tá bom, deputado, o nosso programa ele é rápido e ele dura meia hora, já estamos aqui há quase 35 minutos. Eu sei que para o senhor hoje está aí, como é que fala? O Congresso está em sessão, né? Hoje o senhor está trabalhando, o pessoal acha que deputado trabalha pouco, eu já trabalhei no Congresso Nacional, sei o sofrimento que é de trabalhar aí até de madrugada, vários dias na semana, né? As pessoas não conhecem essa realidade, deveriam conhecer. A gente agradece demais a sua gentileza de ceder um pouco aí do seu tempo, no meio até da sessão, para poder nos atender aqui no programa. Eu quero te passar a palavra para fazer as considerações finais e já deixando o nosso agradecimento e pedindo que esteja sempre presente com a gente aqui quando possível. Muito bem, gente. Eu agradeço o convite, a confiança de vocês de me trazer aqui para participar desse momento. Muito legal participar. É um assunto que realmente sou apaixonado. Como eu falei, a minha especialidade não está no foco da solução, mas está em conhecer o problema, então eu me dedico a isso, né? E agradeço a vocês, ao André, ao Carlos, ao Alberto, que ajudou aí na parte técnica. E é isso. Nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar para encontrar um caminho de solução. E esse caminho é dinâmico, ele não é perfeito, ele não é estático, como a cidade. Eu gosto de enxergar qualquer cidade como um organismo vivo, é um corpo humano. E ela tem setores que funcionam bem, mas você tem que respeitá-lo para poder agir com ele, para você, como se fosse um médico, para você poder diagnosticar, você tem que respeitar o paciente, você tem que tratá-lo bem. E eu considero isso uma forma inteligente de propor a questão do Chix. E realmente isso é novo, isso é necessário, e eu quero me colocar à disposição de vocês. Nós vamos vir aí em breve com toda uma proposta para apresentar para o Congresso, vocês serão chamados a participar, e acredito que quanto mais inteligentes nós formos e quanto mais situações inteligentes nós implantarmos nas nossas cidades, mais preparados nós vamos estar para esse mundo que vem agora. Quer dizer, a gente está tendo uma grande experiência disso agora com a pandemia, que nos obrigou a buscar soluções como essas, e igual nós estamos aqui agora, acelerou. O ser humano é assim, a dificuldade é uma mola propulsora para o desenvolvimento, que nós saibamos fazer dessa forma e que nós possamos fazer isso chegar a todos os 5.500 municípios brasileiros. Muito obrigado mais uma vez, eu estou à disposição de vocês, sempre com muita vontade de contribuir e acertar. Ótimo. Nós lançamos hoje um livro chamado O Futuro é da Chix. Esse livro, deputado, ele vem com a apresentação do Cristóvão Buarque, ele tem o prefácio da Dora Kaufmann, que é a maior especialista em inteligência artificial do Brasil, ela é colunista da revista Época Negócios. Nós temos o Lex Paulson, que falando também sobre a Polis, ele foi o coordenador das campanhas do Barack Obama e do Emmanuel Macron. O Jaime Lerner está com a gente lá escrevendo sobre urbanismo. Enfim, eu tenho lá um capítulo, Carlos Freire, é um livraço aí que eu vou, acabando o programa, vou lhe presentear com esse livro. Opa, obrigado. E sugerir, na legislatura passada, tínhamos a Frente Parlamentar Mista de Cidades Inteligentes e Humanas, era o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que pilotava. Conversei com ele está com uma outra agenda, né? Mas a gente podia, quem sabe, retomar essa frente parlamentar através do senhor aí, se quiser, nós estamos à disposição para ajudar com conteúdo e a gente fazer bons debates, viu? Vamos sim, sem problema nenhum. À disposição. Então tá bom. Um grande abraço. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito bom. Obrigado. Um abraço, deputado. Obrigado aos nossos ouvintes, à nossa audiência, e até a próxima semana com mais um programa Diálogos, quando nós vamos entrevistar aqui a doutora Aline Pacheco, da Defensoria Pública da União, para a gente falar sobre o problema aí da conectividade e das desigualdades que isso está gerando. Um grande abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.